Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Saudações vascaínas, aqui Reinaldo Jeremias. Estou mais uma vez falando com você no canal do Já Te Peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, desse seu like, desse seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo, beleza? Bom, galera, o negócio é o seguinte, né? Hoje é Vasco e Juventude em São Januário, né? O jogo vai ser às 16 horas da noite, com transmissão da Sport TV. E hoje o Vasco tem um tabu a ser quebrado, né, também, né, em São Januário, além de precisar dessas vitórias aí. O Vasco tem 16 anos que não ganha do Juventude, né? Que a última vez que o Vasco ganhou do Juventude foi em 2009, quando o Vasco foi campeão. O Vasco se sagrou, conseguiu subir da Série B para a Série A em 2009, né? O Vasco que caiu a primeira vez em 2008, disputou a Série B em 2009. Então o Vasco naquela Série B ali, o Vasco foi campeão da Série B, né? Um jogo que teve como revelação Alex Teixeira e também o Felipe Coutinho jogou aquela Série B, campeão também. Tinha o Fernando Praz no gol, que hoje é comentarista, o Aloysio Chulapa, perdão, que tá lá, que também jogou também pelo Vasco, né? Aquele mesmo Aloysio Chulapa jogou pelo São Paulo, e o Vasco foi campeão da Série B, né? Naquele ano, né? Naquele jogo contra o Juventude, o Vasco conseguiu acesso. O Vasco conseguiu acesso para a Série A. Um Maracanã com 8 milhões de torcedores, 8 mil torcedores do Maracanã, né? O maior público daquela época ali, 2009 ali, né? E lembrando também uma coisa que eu quero lembrar pessoal ali, que na Série B de 2009, foi a primeira vez que eu fui em São Januário, né? Foi Vasco e Atlético Goianiense. Eu trabalhava no mercado na época, fiquei de férias. E que acontece, jogo contra o Atlético Goianiense, eu fui com um amigo meu em São Januário, primeira vez, né, que eu fui em 2009. Eu tinha até um ingresso na casa do meu pai, não sei se está mais. Certo? Então, assim, além de o Vasco estar precisando ganhar, quebrar esse tabu, e o Vasco precisa da vitória também, porque o Vasco vem de duas derrotas seguidas, né? Uma para o São Paulo em São Januário, 2-0, foi no domingo passado, e quarta-feira perdemos pro Botafogo, né? De 3-0 o jogo no Milton Santos. Então o Vasco está precisando da vitória aí, né, contra o Juventude, certo? E quebrar esse tabu de 16 anos, né? O Vasco que perdeu para o Juventude é um jogo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que foi no segundo turno agora. O jogo foi lá no Alfredo Jaconi, o Vasco perdeu de 2-0 depois de ter goleado o Santos de 6-0. Jogou contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, perdeu de 2-0. Então o Vasco precisa ganhar, né? Juventude que tá aí brigando, né, para sair da zona de rebaixamento, ganhou do Sport no último jogo aí, né? Mas o Sport não saiu, mas o Juventude não saiu, porque o Vitória ganhou do Santos, o Santos que está na zona também, e vai vir com a sede aí, né? Então o Nenê, segundo informação, aquele mesmo Nenê que jogou no Vasco vai estar no banco hoje, no banco de Juventude hoje. E o que acontece? O Vasco está precisando dessa vitória de qualquer maneira. De qualquer maneira, precisamos ganhar hoje no Estou pensando na vitória hoje. São Januário vai estar lotado hoje, né, às 16 horas da noite, como falei, com transmissão da Sport TV. E o Vasco precisa ganhar do Juventude aí. O Vasco que hoje vai entrar, deve entrar com o Hugo Moura, né, no lugar do Tietê, né? Ali junto com o Cauã Barro. O Cauã Barro foi o primeiro volante, né? Porque o que acontece? Que jogar com o Tietê, cara, o Tietê não sei o que está acontecendo, o Tietê não está bem, tem que treinar mais, porque não sei o que o Diniz vai fazer ali, né? O Verratti, que jogou como titular, deve voltar para o banco, vai voltar para o banco, né? Certo, porque o titular no ataque, a gente sabe que é o Ryan, né? O Ryan é titular absoluto no ataque. E hoje também vai ter a volta do Nuno Moreira e do PH contra o Juventude. Uma volta importante que fizeram bastante falta contra o Botafogo, né? Ali o meio de campo, a lateral ali ficou bem vulnerável ali contra o Botafogo ali. Certo, a zaga vai ser a mesma, né? Com Carlos Cuesta e o Robert Renan. Certo, o Robert Renan aí, né? Ele é o Jardim no gol. E vamos ver o que vai acontecer hoje aí, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que amanhã o Fluminense vai jogar contra o Cruzeiro, né? O jogo vai ser lá em Minas. Aí o que acontece? O Vasco ganhando hoje do Juventude e o Fluminense perdendo amanhã pro Cruzeiro. Pô, o Vasco deve dar uma encostada aí bonita aí, né? No Fluminense aí. Uma encostada. O Vasco que até o final do ano aí
vai no final do ano, aí, em dezembro, dia 11 de dezembro, dia 11 e 14 de dezembro, vai disputar a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. O Vasco precisa fazer umas gordurinhas aí, né? Precisa pelo menos se garantir logo na Série A, ganhando, metendo, garantir esses 3 pontos para afastar qualquer risco de brigar por rebaixamento aí, ganhar esse jogo aí, né? Ganhar esse jogo aí e ficar logo tranquilo e fazer uma gordurinha até lá, né? Até aquele jogo lá de dezembro lá, tem muita coisa ainda. O Diniz deve pensar aí, né? Não é hora de poupar, porque tá muito tarde para poupar, tem que pensar no Campeonato Brasileiro primeiro, para depois lá na frente pensar, né? Certo? Nessa semifinal contra o Fluminense, né? E jogar futebol, dá mais confiança. Ganhar do Juventude hoje, ganhar os próximos jogos, dá mais confiança para aquela semifinal lá, né? Aquela semifinal. Esse Campeonato Brasileiro pode virar aí G7, né? Porque Flamengo e Palmeiras e Flamengo estão na final da Libertadores. Estou torcendo o Palmeiras ser campeão e que eu não quero o Flamengo campeão, né? Então o Vasco precisa ganhar hoje aí, né? Precisa ganhar. Então, assim, vai vir essa formação aí. E um detalhe também que eu tava vendo no GE, que vocês lembram do Jean David, né? O Jean David tá 200, acho que é 200 jogos, 200 jogos sem jogar com o Fernando Diniz, né? Porque o que acontece? O Jean David aí que andou fora, e o Jean David que já esteve perto de sair do Vasco, aliás, já era para ter saído, né? Assim como o João Vitor saiu, João Vitor saiu do Vasco também, o Lorde Augusto também foi mandado embora também, tá lá na Turquia lá, jogando aquele campeonato fraco lá. Então, assim, já era para ter saído também, tá 200 jogos, tá encostado, tá treinando aí, não sei porque que mandaram embora ainda, né? Certo. Igual outros estão encostados lá, com o Lucas Oliveira, o Lucas Freitas, tem que sair também, né, cara? Certo? Então, assim, vamos voltando esse jogo de hoje, o Vasco, às 6 horas. O Vasco precisa da vitória de qualquer forma, porque a vitória é importante, além de quebrar esse tabu que dura 16 anos, e a vitória é importante também para o Vasco garantir logo os 3 pontos para ficar livre de qualquer briga por rebaixamento, beleza? Bom, galera, a notícia que eu tenho é essa aí. Saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, desde eu te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu joinha para que mais pessoas possam estar assistindo isso, beleza? Saudações vascaínas aqui abaixo, valeu, fui!